Senhores, chorai. Começa aqui nosso declínio. Queria perguntar para a Bujanra a questão do, assim, o seu personagem é um artista plástico, né, na trama, e ele às vezes é invalidado pelos colegas, algumas piadas, né, a gente até vê ele pintando. Eu queria saber como é para você esse filme chegar agora, nesse momento do Brasil, onde a arte está sendo um pouco invalidada, ou até muito, né, enfim. Não. A intenção, desculpa me meter, é invalidar, Claro. sim. É acabar. Esses dias, inclusive, o próprio presidente partiu para cima do cinema. Desculpa, André. Não, mas é isso, a resposta é essa. É a invalidação da vida, não é? Porque para a gente que é artista, nós somos... A arte para a gente é vida, né? Então, existe uma invalidação da vida, não é nem da arte, pela essa extrema-direita corrosiva e triste, né? Então, eu já venho aqui, dei a mão à palmatória várias vezes para o Angelinho Defante, que é o diretor, que eu falava para ele assim, eu sou muito ansioso, né? Para mim, esse filme tinha que ter acontecido há 4 anos atrás. E ele falava, não, tem a hora certa, tem que ser para o público, tem que ser para o cinema, né? E é a hora certa de mostrar essa coisa caótica, né? Essa coisa caótica em que nós vivemos. E nós somos seres hediondos no filme, né? Mesmo o artista plástico que eu faço é hediondo como artista, é hediondo como pessoa também. Então, eu acho importantíssimo esse momento mesmo, né? Outra coisa que eu queria saber de vocês era a questão da misoginia, né, no filme, porque o personagem Daniel até fala, né, esses homens não sabem lidar com mulheres, né? Não sabem. E elas são citadas pouco ali, a mãe, uma esposa, levar comida para a esposa, enfim. Elas quase participaram do filme. Quase participam, participam. elas não estão, né? E o ator o que faz o César, que faz o André, né? Ele quer levar a Bitinha, que é a mulher dele, e a gente destrói, né, ele, né? E ele, além de ser negro, a gente destrói a coisa não vai levar mulher nenhuma, não. Tipo, foi... Homens hediondos são misóginos, né? E a gente está falando disso pra caramba. Homens hediondos são racistas, né? Ele é aceito no grupo, o César, que aliás faz muito bem o filme, porque ele é um novo Rich. Ele é um novo Rich, né? E ele está todo orgulhoso de estar ali e a gente só sacaneia ele. E é esquecido, né? Ele, por ser rico, ele chega ali e a gente é obrigado a lembrar dele. Homens hediondos são homofóbicos, são o que há de mais horroroso na humanidade e a gente está vendo eles aí. Não passarão. Tomara. Como que vocês pensaram no elenco, né? Se chegou na leitura da obra ou na releitura, ou já no processo de desenvolvimento do filme? É engraçado que eu estava contando aqui para o Gugu e para o Miklos, entre uma entrevista e outra, que, na verdade, a gente teve um processo de desenvolvimento longo, né? Os filmes no Brasil demoram muito a conseguir serem feitos, e nesse meio tempo o Ângelo foi definindo muitos personagens e definindo as características dos atores, e essas coisas foram quase se misturando. Então, nesse processo, ele já foi definindo quem ele gostaria que fosse. E aí eu olhava para aquela lâmina com todos esses atores e falava, gente, como é que eu vou fazer isso? Assim, sabe? Como eu vou juntar todas essas pessoas no mesmo lugar? E isso vem de muito tempo, assim, tem muitos anos que a gente tem books de apresentação que tem lá Samuel, Paulo Mico, sabe? Então, acho que foi realmente uma coisa que ele foi construindo quase como um sonho e que, no fim da expectativa, a realidade acabou que deu certo, no fim das contas. Bacana. Eu queria perguntar para o Paulo, o seu personagem, o Samuel, ele chama repetitivamente os amigos de crápulas, né? Eu queria saber de você quem você acha que é o mais crápula ali na história e por quê. Olha, Bárbara, eu acho que ele chama o personagem do Antônio Capello, né, de crápula mor. Foi quem introduziu, na verdade, o Ramos, o Ramos, ele que introduziu os prazeres e a sofisticação, né? Então ele trouxe para esse bando que era o clube, que na verdade era o clube do picadinho, né? Essa evolução, esse outro patamar que eles atingiram,
foi graças ao Ramos. E é uma coisa do privilégio, né? De você trazer uma sofisticação, um conhecimento a respeito dos pratos, né? Então, cada um desenvolveu ali suas preferências ao longo dos anos, né? Então, eu acho que deve ser o Ramos um crápula-mor, porque é o que trouxe essa coisa assim, o prazer, né? O especial de você degustar. O olhar de mentor, né? Exatamente, de mentor, e trazer também essa sofisticação para essa turma do Picadinho se transformar no Clube dos Anjos, né? Bacana, obrigada. Augusto, o seu personagem, o João, né? Ele tem um contraposto ali ao Pedro, que é o personagem do Marco Rica, e ele fala da questão da culpa, né? Eu queria saber de você como que foi essa crise, né, do personagem relativo à culpa e eles serem personagens tão atuais, principalmente essa temporada que a gente está vivendo agora. Eles são quase que um raio-x do que tentaram fazer parecer que o Brasil estava passando, né? Eu pessoalmente, eu não gosto de botar a situação brasileira como um fla-flu, porque eu acho que não se trata disso. A gente não está discutindo entre A e B, a gente está discutindo entre propostas de civilização e de barbárie, não tem discussão, sabe? Quem tenta mostrar que é um fla-flu é o outro lado, o lado que está no governo agora e que não tem plano de construir, né? Não tem um projeto de país, tem um projeto de destruição do que está aí. Bom, estou sendo muito sincero. E levando isso para o filme, que é o que nos interessa aqui, é esse eterno embate no Brasil, né? Dos privilegiados e dos que lutam contra esses privilégios. Isso é secular, né? Desde dos traficantes de escravos, dos pequenos burgueses, dos títulos dados em troca de favores, desse clientelismo que forjou, né, formou a sociedade brasileira, uma sociedade de gente privilegiada, em detrimento de muitas pessoas, trabalhadores e tal, que nunca tiveram acesso a nada. Mas o meu personagem é meio fajuto já de nascença, porque ele está longe do seu público-alvo, né? Ele teria que estar lá. Quer dizer, ele tem uma história, foi preso, tentou, mas ele continua, usando um termo de hoje em dia, ele deveria ter cancelado esse grupo da vida dele, né? Ter bloqueado essas pessoas. Mas ele continua ali, ele tem esse apego, ele se encosta, ele também tem os privilégios. Não consigo me eleger vereador, mas vou tentar um emprego aqui na fábrica do Pedro, ou vou tentar um dinheiro desse, né, do personagem do César Amélia, fala, a minha última esperança era conseguir um dinheiro desse cara, porque fica ali em volta, uma mosca em volta da luz. Então é patético também, sabe? O fracasso dele, o discurso dele poderia ser bom, mas a atitude não é. Então ele é mais uma faceta fracassada desse grupo. Sabe? Obrigada. Tentar para o César, né? O seu personagem, o André, em certo momento é tido como o melhor de todos, né? Eu queria saber por que você acha que talvez existe essa superioridade dele, ele é até esquecido, né? E se ele está naquele grupo, porque na verdade eles não configuram ele também como igual, né? Como homem hediondo aí, que a gente está ouvindo essa palavra já tem um tempinho. Bom, o fato de considerar o fato dele não ser aceito por não ser hediondo realmente não é uma questão, a questão é racial, claramente, né? Você tem essa relação tanto do André quanto da trupe. A do André é justamente o negro que ascende monetariamente, financeiramente, e quer fazer parte da classe, da alta classe, né? A gente estava falando há um pouquinho tempo atrás, que vocês entrarem, que a loucura moderna do André é essa, que ele quer entrar numa barca furada, ele quer pertencer a um grupo que está fadado ao degredo, está fadado ao esquecimento, se Deus quiser. Agora, da parte da trupe, é justamente o fato dele ser um negro. Ele nunca vai fazer parte completamente da elite branca. O negro nunca vai fazer parte. Ele vai criar o seu espaço, vai criar o seu discurso. A gente tem nomes incríveis na indústria do entretenimento, na indústria mercadológica, de pessoas negras que ascenderam.
mas que elas nunca fazem parte. Elas são sempre paradas pela polícia, não importa o carro, não importa a quantidade de joias que elas portem, não importa a quantidade de dinheiro que elas têm, elas sempre serão pretas. Isso não adianta. Isso está claro no Clube do Bolinha. Então, é uma via de mão dupla. O André também é um desavisado. Ele quer fazer parte de um grupo que é uma merda, né? Que é é um grupo de crápulas. Matheus, você Oi. interpreta esse chefe, né, que controla a comida dessa galera aí. E eu queria saber como você vê essa relação do prato, da comida, a relação da comida que você está proporcionando para esses personagens e o poder que esse personagem acaba criando, esse mistério também, até ali, né, o desenvolvimento do filme, quando a gente vai entendendo as situações, mas esse poder que o chefe tem ali, do grupo, né, entre o grupo. Essa comida luxuosa que representa os excessos, né? Os excessos dessa civilização machista, branca, privilegiada, que a gente quer envenenar nesse filme, né? Que eu acho que o Veríssimo quer envenenar desde a escritura do romance. Amor, eu fui movido por uma vingança quase feminina, porque o Lucídio foi o cara que não foi convidado para o Clube do Bolinha. O amante dele, o grande mentor disso tudo, convidou o outro namorado, o outro marido, para fazer parte da confraria, nunca o Lucídio. Ele ficou ali na cozinha, na parte, entre aspas, estou pensando isso agora, das mulheres, que tem poucos poderes no mundo machista, mas um deles é preparar as refeições. E isso pode ser perigoso. Eu me lembro de uma vez em que eu fiquei sabendo de uma história de uma moça que cozinhava para uma família, ela estava apaixonada por um dos filhos ali dos patrões, e ela então passava o bife na vagina, que era uma mandinga, que fazia o homem se apaixonar por ela. Estou falando isso para dar um exemplo engraçado de como coisas podem acontecer numa cozinha. E também queria dar um outro exemplo engraçado. Eu falei isso antes, vou repetir. Minha mãe foi professora de culinária. E a cozinha da minha casa era muito cheia de ingredientes elaborados. O resultado das aulas sempre era o nosso almoço, quando a gente voltava da escola. Então, nós comíamos, a gente nunca comia aquele prato que toda criança desejaria loucamente, que é um hamburguinho, arroz, feijãozinho e saladinha com batata frita. Não. Era escargot, era sopa de ossobuco, era crepe, Suzette, era camarão recheado com não sei o quê. Os nossos amiguinhos, ao contrário do que se possa imaginar, não queriam almoçar na minha casa quando eu chamava. Diziam, não, vai lá saber o que vai ter. Entendeu? Isso tudo entrou na minha mente durante a feitura do personagem, apesar de eu ter escolhido uma linha fria e constante para ele, porque a vingança dele é grande. Eu não queria ser melodramático e o filme é estetizado. Tem estilo, não é um filme natural, melodramático. É um filme que tem estilo, é teatral também, dá para brincar de tons, escolher um tom e apostar nele. Mas o meu pai e minha mãe tiveram, eu quero resumir isso, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento bem conturbado, meu pai e minha madrasta, bem conturbado. E um dos grandes trunfos que ela teve durante a vida foi essa exuberância de refeições, porque meu pai era um gourmet, diferente de mim. Eu tenho certeza que em vários momentos, com o casamento ali balançando, um monte de filho, dívidas, casamento, quando ele chegava para almoçar e tinha um ossobuco, por exemplo, uma sopa de ossobuco, ele repensava e dizia, nossa, ficarei aqui, onde se come tão bem, permanecerei nesse privilégio, apesar de todos os pesares. Então, o filme estimulou várias coisas em mim por conta desse passado. E ele ter estreado na tela grande pós-pandemia me alegrou muito, porque é um filme de experimentalismo elegante, é um filme com tempos, espaços para se pensar.
É um filme que foge da narrativa de sequestro do espectador. Assim, eu preciso contar a história e manter você preso a mim. Não é à toa que grandes diretores do cinema narrativo estão indo para séries, para os streamings, porque sabem como sequestrar você minuto a minuto. O Clube dos Anjos me parece que é o tipo de cinema que eu mais gosto, que é o filme com espaço para você também pensar e existir entre um prato e outro, saborear a entrada, saborear o prato principal, saborear a salada, saborear a sobremesa, e entre eles pensar coisas diferentes, cada espectador ter espaço dentro do filme para existir, sem ser sequestrado pela narrativa urgente. Assim, eu estou bem feliz com o Clube dos Anjos. Tem mais um pouco, alguém vai querer? E o nome do nosso salvador era Lucídio. Eu juro, foi assim que aconteceu. Até onde que a gente vai? Essa resposta eu não tenho. Saúde. Traz mais aqui pra mim, Lucídio! Viva a revolução! Hoy, sempre! O que nos une aqui é a fome e o fracasso. O homem é o único animal que quer muito mais do que precisa. O pior ainda não aconteceu enquanto pudermos dizer: isto é o pior.